Olá, pessoal! Nesse vídeo a gente vai falar um pouco mais sobre derivadas. Então, a gente já sabe nessa altura do curso que a derivada é a taxa de variação, mas talvez a gente não tenha enfatizado que ela é a taxa de variação em um ponto. Vamos dar um exemplo. Olha só, y de t é igual a t ao quadrado. Isso é uma função, né, do segundo grau, com a qual você já está aí bastante familiarizado ou familiarizada. Então, olha só, como é que eu calcularia a taxa de variação dessa função? Bom, a gente calcularia usando y de t mais ΔT, que é o próximo valor de y, dado que eu estou no instante t, menos o y de t, que é o instante anterior, o ponto anterior, dividido por ΔT. Então, o que é preciso definir para calcular a taxa de variação de y de t igual a t ao quadrado? Ora, é preciso definir o ponto para o qual a gente quer calcular. No nosso exemplo, que está aqui desenhado no gráfico, né, a função y de t igual a t ao quadrado, a gente vai escolher um ponto. Então, o ponto que a gente vai escolher é o ponto t igual a 1. Então, a pergunta que eu vou fazer é a seguinte: qual a taxa de variação de t igual a 1 até t igual a 2? Ou seja, com ΔT de 1. A gente já fez exemplos parecidos com esse. Então, olha lá, como é que a gente calcula, né? A gente vai localizar, então, né, o ΔY e o ΔT relacionados ao ponto 1. Então, olha lá, o ponto 1 está aqui, né, quando t igual a 1. Perceba que, né, t igual a 1, a função y de t também vai ser igual a 1, porque 1 ao quadrado é 1. E com o ΔT de 2, né, esse daqui seria o ΔT, a gente vai usar y de 2, que é igual a 4. Então, aqui vai surgir o ΔY, que é, né, a diferença entre o y de t mais ΔT com o y de t. Bom, usando então, né, o ΔY e o ΔT que a gente tem para esse caso, a gente vai chegar em 4 menos 1 para o ΔY, 2 menos 1 para o ΔT, e a gente vai obter então uma taxa de variação igual a 3. Lembra que a taxa de variação igual a 3 se refere ao coeficiente angular que liga esse primeiro ponto mais embaixo ao segundo ponto, uma linha reta que liga esses dois pontos. O que vai acontecer se a gente diminuir o nosso ΔT? Então vamos lá, a gente permanece no ponto t igual a 1 e agora a gente vai usar um ΔT de meio. Então, a nossa taxa de variação é calculada da mesma forma e a gente aqui precisa explicitar os dois pontos. Olha só, aqui eu tenho o ΔT, que agora é menor, então ΔT de meio, e aqui a gente tem o ΔY. Perceba, né, que quando a gente calcular a taxa agora, ela vai dar um valor diferente. Então eu estou chutando ali que a gente está entre 2 e 2,5, né? No gráfico eu não tenho muita precisão, mas bastaria você, né, substituir 1,5 na função que é y de t igual a t ao quadrado, você chegaria em 2,25, e aí menos 1, esse é o ΔY, dividido por meio, que seria o próprio ΔT. Isso então vai dar 2,5. Se a gente seguir diminuindo o delta, a gente pode preencher essa tabela aqui, olha só. De t igual a 1 a t igual a 2, a gente, ou seja, ΔT igual a 1, a gente chegou numa taxa de variação de 3. Quando a gente reduziu para meio, a gente chegou numa taxa de variação de 2,5. E a gente vai continuar reduzindo, olha só. Aqui a gente vai fazer um ΔT de 0,1 e o cálculo vai dar 2,1. Você pode fazer na sua calculadora ou no próprio Python. Vamos reduzir ainda mais, ou seja, aqui o ΔT é 0,01. Mais ainda, o ΔT é 0,001. A gente vai aproximando o resultado que começou em 3 lá em cima, com ΔT igual a 1, ao resultado, né, que seria o resultado exato, aquele que acontece quando o ΔT tende a 0. Então vamos formalizar aqui o que a gente escreveu, né? Quando o ΔT tende a 0, a gente está percebendo que essa taxa de variação aqui tende a 2. Então perceba, essas setinhas, né, do lado do 0 e do lado do 2, elas têm que ser lidas assim. Quando o ΔT tende a 0, a taxa de variação tende a 2. Só que a gente sabe, a gente já está usando essa simbologia de que, né, nesse caso, quando o ΔT tende a 0, a gente representa a taxa de variação pelo que a gente chama de derivada. Então, dy dt no ponto 1, perceba, pessoal, que tudo isso é válido
para o ponto 1. Se eu mudar o ponto, né, pode ser que esse resultado mude. Então, eu preciso especificar, e é por isso que a gente disse no início do vídeo, que a taxa de variação ela era calculada para um ponto. A gente precisa sempre definir um ponto para calculá-la. Se a gente fez para o ponto 1, a gente pode repetir esse raciocínio para outros pontos. Então, vamos fazer isso. Então, dada a nossa função y de t igual a t ao quadrado, a gente sabe que o gráfico dela é esse daqui. Então, y em função de t. E aí a gente, na verdade, fez o cálculo da taxa de variação para o ponto 1. Está vendo ali o ponto em vermelho? Ele me diz o seguinte, quando t é igual a 1, a taxa de variação é igual a 2. Então, se eu mudar os pontos, agora eu vou querer calcular, por exemplo, a taxa de variação no ponto 0,5, depois no ponto 1,5, depois no ponto 2, e fazendo o mesmo procedimento que a gente fez para preencher essa tabela que a gente acabou de preencher, a gente chegaria nesses pontos aqui. Então, perceba que eu estou repetindo o cálculo para pontos diferentes. E aí, o que eu estou percebendo? Que existe, na verdade, uma função derivada que seria, na verdade, uma lei que representaria o que está acontecendo com todos os pontos, né, do domínio dessa função. Então, perceba o seguinte, a gente fez o cálculo para t igual a 1, mas se a gente fizesse, sei lá, para até um ponto que não está explicitado aí, né, entre 0,5 e 1, por exemplo, 0,2, 0,22, a gente poderia escolher qualquer ponto, qualquer número real, para calcular a taxa de variação. Então, se eu faço isso e consigo obter para cada ponto qual é a taxa de variação naquele ponto, eu estou definindo, na verdade, uma lei de formação para todos os pontos do domínio que eu estou analisando. E isso é o que a gente chama de função derivada. Isso daqui seria a função y de t, e essa daqui seria a função dy dt. Veja que eu não especifiquei o dy dt agora num ponto qualquer, eu simplesmente escrevi dy dt. Isso é o que a gente chama de função derivada. Vamos tentar determinar a função derivada de y de t igual a t ao quadrado, né, algebricamente. Ou seja, vamos tentar obter a função derivada sem precisar ficar calculando a taxa de variação em um determinado ponto. Então, como é que a gente vai fazer isso? Olha só. Bom, a gente vai para a definição, né? Então, a taxa de variação é ΔY sobre ΔT, e a gente já escreveu isso algumas vezes aqui em várias outras atividades. Então, a gente vai escrever de novo. O ΔY seria igual a y de t mais ΔT, que é o próximo valor de y, menos o anterior, sobre ΔT. Então, olha só. Como é que a gente vai trabalhar agora? A gente vai pensar o seguinte, essa lei, essa função y de t igual a t ao quadrado, ela tem que ser lida da seguinte forma. Olha só, se eu substituo 2 no t, esse y de 2 vai ser igual a 4, porque eu substituo 2 no t e calculo 2 ao quadrado igual a 4. Agora, se eu substituísse o valor de t por x, por exemplo, eu teria que chegar à conclusão que o y de x é x ao quadrado. Ou seja, qualquer coisa que eu substituo por t, teria que ser igual àquela coisa ao quadrado. Então, por que não substituir algo como t mais ΔT? Percebe que t mais ΔT poderia ser igual ao nosso x ali. Então, a função de t mais ΔT seria igual a t mais ΔT ao quadrado. Perceba que eu posso substituir esses valores na nossa equação ali em cima. Olha só, y de t mais ΔT é o próprio t mais ΔT ao quadrado. Menos y de t, ora, o y de t é t ao quadrado, dividido por ΔT. Então, a gente vai, né, desenvolver esse binômio e vai chegar aqui em que, né, o nominador seria t ao quadrado mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, menos o t ao quadrado. Perceba que vai cancelar aqui o t ao quadrado. E a gente vai poder reescrever a nossa equação colocando ΔT em evidência, da seguinte forma, né? ΔT vezes 2t mais ΔT, tudo isso dividido por ΔT. Perceba que a gente vai cancelar o ΔT de novo aqui e a gente vai chegar nessa equação aqui. Ó. A taxa de variação é 2t mais ΔT. Ora, pessoal, o que vai acontecer quando o ΔT tende a zero? Ora, quando o ΔT tende a zero, essa taxa de variação vira dy dt, porque a gente já sabia disso, né? A gente está usando a simbologia da derivada. E o lado direito da equação, olha só, quando o ΔT tende a zero,
né, o lado direito tende a 2t. Então, perceba que com essa equação, a gente poderia calcular a taxa de variação em quaisquer pontos do nosso domínio. Lembra que a gente calculou, né, a taxa de variação quando t era igual a 1? Substitui o 1 aí nessa expressão. A taxa de variação no ponto 1 é igual a 2. A taxa de variação no ponto t igual a 2 é 4. E por aí vai. O que a gente pode concluir? Que essa função aqui é a função derivada de y de t igual a t ao quadrado. Então, essa função derivada, né, dy dt, é igual a 2t, e a gente pode concluir que, através dessa função, a gente sabe calcular a derivada em qualquer ponto. Agora, se a gente tem essa função, né, suponha que ela não se chamasse dy dt, ou seja, a taxa de variação de y. Suponha que essa função se chamasse g de t. Será que eu poderia calcular a taxa de variação desse gráfico, dessa função dy dt? O que você acha? Se você não soubesse que essa função é a derivada, é a derivada de uma outra função, por exemplo, se ela se chamasse g de t, eu poderia calcular de novo a taxa de variação dessa nova função? Claro que sim, né? A taxa de variação da taxa de variação se chama derivada segunda. Então perceba, pessoal, é muito importante aqui você entender a nomenclatura e a simbologia, né, da taxa de variação à segunda. O que eu estou fazendo aqui no parênteses do lado esquerdo? Eu estou dizendo, olha, d dt, ou seja, a taxa de variação de dy dt. Então, quando eu calculo a taxa de variação da taxa de variação, eu não leio, pessoal, d ao quadrado y sobre dt ao quadrado. A gente não diz, porque isso não é quadrado. Isso é uma simbologia que é para ser lida dessa forma. d2y dt2. Isso não é quadrado, repito. Então, o que a gente está dizendo com essa simbologia? Que a gente está derivando uma função duas vezes. A gente está calculando a taxa de variação dessa função duas vezes. Recapitulando, a gente tem a função y de t igual a t ao quadrado, cujo gráfico é esse daqui. Então, y por t. A gente calculou a taxa de variação dessa função para todos os pontos. E a gente mostrou aqui alguns pontos, né? E essa seria a nossa nova função, que é o que a gente chama de função derivada. Será que eu poderia, né, fazer um outro gráfico da função derivada da derivada, ou seja, calcular a taxa de variação de dy dt? Sim, né? Se eu fizer esse cálculo para todos os pontos ali que estão representados no gráfico, ou se eu usar uma estratégia algébrica, como a gente fez para calcular a função derivada, a gente chegaria nesse gráfico aqui. Perceba que ele faz todo o sentido geométrico, já que essa expressão dy dt, ela é uma equação de primeiro grau, ela é uma função de primeiro grau. Então, a taxa de variação se refere à inclinação, né, desse gráfico verde. Então, perceba que para qualquer ponto que eu pegar no nosso domínio aí dessa função, né, dy dt, eu teria a mesma taxa de variação, que é 2. Perceba que quaisquer dois pontos que você utilizar para calcular a taxa de variação dessa função, eu vou obter 2. Então, eu posso dizer que a derivada da derivada de y de t igual a t ao quadrado é igual a 2. No projeto 3, a gente vai trabalhar bastante com a derivada segunda. Por quê? Porque você deve se lembrar que, na verdade, né, a gente tinha, né, muita familiaridade no ensino médio com as chamadas equações horárias dos movimentos. Ou seja, a gente tinha a equação do espaço percorrido. Lembra S de t igual a alguma coisa? Vamos imaginar que o nosso y de t agora seja substituído por um S de t, e esse S significa espaço percorrido. Ora, o que mudou, na verdade, né, do ponto de vista matemático, é uma letra, mas a interpretação, né, do que ela significa muda bastante. Olha só, eu posso pensar que o gráfico S, em função do tempo, é o espaço percorrido por uma partícula, por exemplo, ao longo do tempo, e isso vai ser uma parábola. Pois bem, se eu calcular a taxa de variação do espaço percorrido, eu chegaria, né, numa função ds dt. Perceba que eu só substituí o y por s. Agora, do ponto de vista físico, o que significa isso? Ora, a taxa de variação do espaço é o que a gente chama de
velocidade instantânea. Então aqui a gente está dizendo, né, que em cada instante de tempo eu tenho uma velocidade diferente. E essa velocidade é a taxa de variação do espaço. Ora, posso então derivar novamente, calcular a derivada segunda do espaço, que seria a derivada de ds dt? Ora, o que seria a taxa de variação da velocidade? Seria, né, na verdade, a aceleração. Então, a aceleração é a taxa de variação da taxa de variação do espaço. Ou, posso dizer que a aceleração é a taxa de variação da velocidade. Antes da gente aprofundar na derivada segunda, a gente precisa discutir um pouquinho o que é derivar e o que é integrar. Veja bem, pessoal, existem, na verdade, dois caminhos para a gente relacionar uma função com a sua taxa de variação, ou seja, para relacionar y de t e dy dt. O primeiro caminho é quando a gente parte da função y de t e a gente calcula dy dt. Mais ou menos o que a gente acabou de fazer para o exemplo de y de t igual a t ao quadrado. E também, como vocês fizeram no exercício 3. Lembra que vocês usaram a equação da taxa de variação para calcular a taxa de variação em vários pontos de várias funções. Lembra, a gente fez lá o t ao quadrado, depois a gente fez o seno de t, né? E também outra função, a e elevado a t. Pois bem, esse primeiro caminho, como vocês vão perceber, é o que a gente chama de derivação. O segundo caminho é aquele que vocês estão já fazendo nos projetos. Então, esse caminho significa o seguinte, né? Se a gente não conhece a função y de t, mas a gente conhece a taxa de variação dela, e conhecer a taxa de variação de uma função é saber o que é a sua equação diferencial. Então, veja, esse segundo caminho é o que a gente tem feito nos projetos. Então, se a gente conhece a taxa de variação de uma função, a gente pode calcular qual é essa função a partir, né, de uma metodologia numérica. Por exemplo, o método de Euler. Por exemplo, o método de Runge-Kutta, que é o que a gente vem usando no ADINT. Para refrescar a memória e a gente fazer algumas conexões aqui, olha só, imagina que a gente tem o seguinte sistema. dA dt igual a menos 0,1a e dB dt igual a 0,1a menos 0,05b. Lembra que vocês já fizeram, na verdade, vários exercícios e alguns diagnósticos com modelos parecidos com esse. Nesses modelos, a gente sabe, né, que a gente calculava, né, dx dt, que era, na verdade, uma matriz do ponto de vista da formalização matemática, mas uma lista do ponto de vista da linguagem de programação, e essa lista de xdt era aquela que a gente retornava, por exemplo, na função do ADINT, né? Bom, se a gente tem, na verdade, uma matriz de xdt, é porque a gente tem uma matriz x, que é a matriz das próprias variáveis a e b. Então, percebam que a relação entre a matriz ou a lista, né, se vocês quiserem pensar em listas, vai ficar bastante fácil, porque a gente lembra que implementava, né, no ADINT uma função, um modelo onde a gente recebia o x. Quem que é o x? O x é uma lista com as próprias variáveis, no caso a e b. E essa função retornava uma taxa de variação, que na verdade era uma lista de taxas de variação, dA dt e dB dt. Pois bem, o que era o resultado do ADINT nesse processo todo, que é, na verdade, uma solução numérica? O resultado seria, na verdade, o gráfico de A por T e o gráfico de B por T. Então, percebam que esses dois gráficos, eles são, na verdade, os gráficos das soluções A de T e B de T. Então, esse é o segundo caminho, é o caminho da integração. Talvez vocês nunca tenham se perguntado por que o ODINT, né, se chama ODINT. O INT significa integração, integration. Usando essa nomenclatura, a gente pode voltar para a nossa função y de t igual a t ao quadrado e dizer o seguinte, né? Quando a gente parte da função, veja pessoal, no primeiro caminho, que é o caminho da derivação, a gente conhece a função y de t igual a t ao quadrado. Então isso é um dado, né, do nosso problema. E aí a gente vai derivar essa função uma vez, derivar duas vezes. Então veja, esse é o caminho da derivação. Perceba que no caminho da derivação eu sempre conheço a função e aí eu vou calculando as taxas de variação para todos os pontos
uma vez, duas vezes, e posso até fazer 3, 4, 5, N vezes. No caminho inverso, a gente conhece, na verdade, a derivada a segunda de uma função, ou poderia ser derivada primeira. Como a gente está falando, na verdade, agora de derivada segunda, basta você pensar que a derivada segunda é a derivada de uma derivada, né? Então, como a gente conhece a derivada segunda de uma função, e a gente escreve essa equação diferencial da seguinte forma: d2y dt2 igual a 2, e a gente está mostrando o gráfico dela do lado direito, o que a gente vai fazer? A gente vai descobrir qual é a função derivada, a primeira derivada, e depois descobrir qual é a função. Então, veja, esse caminho inverso é o que a gente tem feito nos nossos projetos. É claro que a gente não trabalhou ainda com derivadas segundas, mas a gente trabalhou com derivadas primeiras. Então, a gente percorreu esse caminho, que é o caminho da integração. Então, percebam, pessoal, que apesar de não parecer, no curso a gente está trabalhando o tempo todo com derivação e integração. Mais com integração, porque a gente está trabalhando, na verdade, com as equações diferenciais que descrevem problemas físicos e a gente vai, na verdade, encontrar as soluções dessas equações diferenciais, que nada mais é do que percorrer o caminho da integração. Vamos pensar, então, como é que a gente vai resolver equações diferenciais de segunda ordem no Python. Primeiramente, vamos pensar, né, no conceito dessa solução numérica. Então, vamos imaginar o seguinte, que a gente tenha essa equação diferencial aqui, que é a que a gente tem trabalhado até aqui no nosso exemplo. Então, ou seja, a derivada segunda de uma função é igual a 2. E isso é escrito dessa forma, d2y dt2 é igual a 2. O que a gente precisa, né? Lembra que você, quando resolvia uma equação diferencial no ODEINT, você não precisava somente das equações diferenciais ou da equação diferencial. Você precisava também das condições iniciais. Então, uma equação derivada segunda, ou seja, uma equação diferencial de ordem 2, que é a mesma coisa que dizer uma equação diferencial derivada segunda, ela tem duas condições iniciais, que seriam, na verdade, aí eu estou chutando, né, condições iniciais que podem depender de cada caso. Mas aqui, para o nosso caso específico, o y de 0 é 0 e o dy dt de 0 é igual a 0. Perceba que uma derivada primeira vai ter uma condição inicial, uma derivada segunda vai ter duas condições iniciais. Isso vai ficar mais claro no projeto 3. Tá? Uma derivada terceira vai ter três condições iniciais. E a gente precisa dessas condições iniciais para resolver o nosso problema. Então, qual você espera que seja a solução dessa equação diferencial? d2y dt2 igual a 2. Tenta parar o vídeo um pouquinho nesse momento e tentar pensar, né, conceitualmente o que seria a solução dessa equação diferencial. Lembra que solução é buscar o y de t que satisfaça essa equação diferencial. Para responder essa pergunta, vamos tentar olhar para os gráficos novamente. Olha só, a equação diferencial d2y dt2 é igual a 2, ela exige um gráfico, né? Onde no eixo y a gente tem d2y dt2, no eixo x, né, a gente tem t. Então veja, esse gráfico é uma constante, é um gráfico de uma função constante igual a 2. Veja, a gente já sabe que, na verdade, quando a gente integra essa função, ou quando a gente utiliza o caminho da integração, isso porque a gente já fez esse exercício, né? Você não precisa saber, né, necessariamente qual vai ser a integral algébrica desse gráfico, mas a gente já trabalhou com isso. A gente vai chegar nesse gráfico. Lembra que dy dt era igual a 2t, a gente já obteve essa função derivada. E a gente sabe que essa função derivada veio dessa equação, que é o dessa função y de t igual a t ao quadrado. Então, isso é o que a gente chama de solução. Perceba que o que a gente está fazendo nos nossos projetos, e a gente vai continuar fazendo no projeto 3, é percorrer o caminho da integração. Veja que vocês não estão aprendendo a fazer a integração algébrica, a integração exata, mas vocês estão, na verdade, fazendo integrações numéricas. Quando a gente resolve um problema no ODEINT, a gente faz uma integração numérica. Perceba que é mais fácil você, a partir do que está aí na tela, você pensar no caminho inverso, que seria, dado que eu tenho y de t igual a t ao quadrado, qual é a primeira derivada dessa função? Seria 2t. Dado que eu tenho
a função 2t, qual seria a derivada dela? Seria 2. Então perceba que quando a gente anda nessa tela da direita para a esquerda, a gente está percorrendo o caminho da derivação. Quando a gente anda da esquerda para a direita, que é o que a gente está fazendo nos projetos, a gente está percorrendo o caminho da integração, que nada mais é do que encontrar soluções das equações diferenciais. Por fim, vamos discutir um pouquinho como resolver esse tipo de equação de segunda ordem, ou derivada segunda, no ODEINT do Python. Então, olha só, o ODEINT, na verdade, ele só resolve equações diferenciais de primeira ordem. Então, veja, significa que a gente não vai conseguir resolver? Não, a gente vai conseguir resolver, mas a gente precisa transformar uma equação diferencial de segunda ordem em duas equações diferenciais de primeira ordem. Difícil? Não é não, pessoal. Olha só como é que a gente faz. A gente vai criar uma variável auxiliar. Então, eu vou criar uma variável, por exemplo, z. A variável z vai ser igual à taxa de variação de y. Então, z igual a dy dt. E aí, a gente sabe que quando a gente deriva de novo dz dt, a gente vai chegar na derivada segunda. Então, perceba que a criação de uma variável intermediária vai permitir a gente fazer o seguinte: a gente vai criar, a partir de uma equação diferencial, que é aquela que está lá em cima, d2y dt2 igual a 2, duas equações diferenciais. A primeira vai ser dy dt igual a z e a segunda dz dt igual a 2. Perceba que dz dt é exatamente d2y dt2, embora a gente não precise escrever isso, né? Porque a gente agora está usando uma variável intermediária para descrever a mesma equação diferencial. Não podemos esquecer das condições iniciais. Veja, o y de 0 é igual a 0 e o z de 0 é igual a 0. Na verdade, o z é o próprio dy dt de 0, que é igual a 0. Percebam, pessoal, que no fundo a gente está transformando uma equação diferencial de segunda ordem ou uma derivada segunda em um sistema de duas equações diferenciais. E vocês já estão carecas de resolver sistemas desse tipo. Então, a dificuldade para resolver uma equação de segunda ordem ou uma equação que envolve uma derivada segunda é nenhuma. Você já tem todo o know-how, né, para resolver isso no ODEINT. Pronto, pessoal, esse vídeo acaba aqui. Então agora é sua vez. Implemente lá no Python a solução das equações apresentadas na atividade que está prevista para ser executada logo depois desse vídeo. Boa atividade, pessoal!